Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus abençoa cada lar, cada pessoa que ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo falou ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração de cada um que ouvir essa mensagem, que mais uma vez, né, o Senhor tem a cada dia nos fortalecido, tem nos renovados, tem nos enchido de graça, de fortalecimento, porque se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Né? Todos nós passamos por situações difíceis, situação de enfermidade, passamos por problemas financeiros, problemas de desânimo, mas o Senhor tem cuidado de nós a todo tempo. Então, que essa palavra venha para nos fortalecer, para a gente se fortalecer mais na presença de Deus, para a gente ser mais renovada, porque nós precisamos ter fé, precisamos ler a palavra, precisamos a cada dia nos convertermos mais a Cristo. Como nos convertermos mais? Nos entregarmos mais a Ele. As orações, nos aproximarmos mais da leitura da palavra. O tempo está muito difícil, o tempo tá correndo muito rápido, a volta de Cristo está sendo mais próxima do que a gente imagina. Por isso, precisamos nos preparar mais, nos aproximar mais de Cristo a cada dia. Não podemos perder as oportunidades, as chances que o Senhor nos dá da gente nos entregar mais a Ele. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, é motivo de gratidão. Porque muitas vezes a gente olha em nossa volta e eu não tenho nada. Tenho. Nós temos saúde, nós temos o Senhor, temos motivo para nos glorificar a Deus a todo tempo, nos entregarmos mais a Ele, porque é Ele quem cuida de nós, Ele que tem falado conosco. Ele a cada dia, Ele dá o fôlego da vida, porque se respiramos, é porque Ele tem nos ajudado, Ele tem nos fortalecido. Vem as enfermidades muitas vezes para a gente buscar mais a Cristo, para a gente nos entregar mais a Ele, porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos e Ele tem cuidado de cada um. Aonde essa pessoa estiver, eu não sei se no hospital, numa casa desanimada, com um espírito de depressão, tantas pessoas desanimada por algum motivo, que o Senhor venha falar ao seu coração, falar como falou no meu coração, falar na vida de cada um, porque nós estamos aqui, porque o Senhor está nos dando vida, né? Porque a partir do momento que a gente recebe o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos mais vida, vida eterna. Se a gente buscar, se a gente entregar, Senhor, estou passando por isso, o Senhor provê. O Senhor, Ele não deixa faltar nada. Muitas vezes estão desanimados, até eu não tenho ninguém, eu me sinto sozinha, eu estou triste, eu não tenho um irmão, eu não tenho uma irmã, eu não tenho uma pessoa próxima. O Senhor prepara. O Senhor prepara aqueles muitos de longe, às vezes nem da nossa própria família. O Senhor prepara outras pessoas para que através dessas pessoas a gente aprenda a confiar mais em Deus. Deus usa pessoas para falar palavras positivas, testemunho do que essas pessoas já passaram na vida, exemplos que muitas vezes a gente não sabe. Lá a pessoa do outro lado já está passando por uma situação e a gente não sabe. A gente sabe o que? Julgar. A gente sabe condenar.
Quem é que condena é Cristo, né? Nós precisamos ter amor, amor uns para com os outros. É isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos unidos como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, e que o Senhor venha falar de forma clara e objetiva através de sua palavra, porque ele fala a todo tempo. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos dar lugar à palavra de Deus. Precisamos dar lugar à mensagem, porque aqui a palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela fala conosco a todo tempo. Mas se a gente somente deixar ela num local aberta na nossa casa, ela não vai servir. Porque se eu não ler, se eu não meditar, como o Senhor vai falar comigo? Eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que aprender. E o Senhor, Ele fala ao nosso coração a todo tempo. Quando a gente ora. Muitas vezes a gente se pega sozinho, né? Porque tem gente que é assim, ué. Às vezes eu tô em casa e eu falo, às vezes eu falo sozinha. Aí você tá falando com alguém, até o Pedro, mãe, você tá falando com alguém? Eu falei, tô com o Senhor, falando. Às vezes eu tô só pensando, nesse pensamento eu estou falando, né? Tem gente que fala assim. A pessoa, quando você tá andando na rua, você vai falando sozinha, quando não é crente, é doido, né? Então, e é isso, porque a todo tempo a gente está conectado com o Senhor. E muitas vezes nossas aflições, muitos momentos difíceis, e a todo tempo o Senhor tem cuidado. O Senhor tem colocado em suas mãos, tem feito maravilhas, tem cuidado dos meus, tem derramado graça, porque tudo é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é da forma que queremos, mas da forma que o Senhor quer. Então, vamos orar, e a mensagem de hoje é sobre Pedro foi avisado. Eu vou estar meditando, vou estar falando em Mateus 26, a partir do versículo 31. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai eterno do céu, que o Senhor venha falar, ó Pai, a cada um que ouvir essa mensagem, Pai, que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Pai eterno do céu, o Senhor me conhece, sabe que eu não estou aqui, Pai, para me aparecer, mas para levar a tua mensagem, Pai, para aquelas pessoas que necessitam, Pai. Assim como o Senhor tem falado comigo, Pai, fala com elas através da tua mensagem, Senhor. Em cada lar que essa mensagem chegar, Pai, que o teu Espírito Santo toca, que reveste, Pai, que tenha renovo, Pai, renovo espiritual, Pai, renovo, Pai, em todas as áreas de suas vidas, que possamos confiar mais em Ti, Senhor, porque muitas vezes nos pegamos, Senhor, despercebido, nos pegamos desanimado, e que nós não sejamos, Pai, só crente de aparências, mas que sejamos crentes em Cristo Jesus, escolhido por Ti, que venhamos, Senhor, testemunhar o Senhor em nossas vidas, Pai, que nós venhamos, Pai, a cada dia ser instrumento usado em Tuas mãos. Pai amado e Deus querido, eu louvo a Ti, te agradeço por cada cuidado e por mais essa oportunidade que o Senhor me concede neste dia. Eu entrego em Tuas mãos, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Pedro é avisado. Então, Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo.
Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus estava ali, tinha acabado de ceiar com os seus discípulos. E ali, naquela ceia, estava também reunido com ele o traidor, que já estava decidido, já tinha tomado a decisão de trair Jesus. E Jesus, logo em seguida, começa a ter essa conversa com seus amigos, com seus discípulos que estavam andando com Jesus, que estava ali andando com ele todo o tempo. Para você ver, quem traiu Jesus foi um deles, um dos escolhidos deles, um manso, um calmo, que a palavra de Deus fala que ele era tranquilo. Os outros, a gente vê o exemplo de Pedro. Pedro era explosivo. Quem era o outro também? Tiago, né? Os filhos de Zebedeu era bem temperamento forte, mas Judas ele era calmo. E Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Com certeza Jesus sempre soube que era ele o traidor, né? Mas vamos focar aqui em Pedro. Quando Jesus fala para Pedro, fala para eles, e Pedro vai e fala. E Pedro ali, a gente vê ele tá falando assim com toda certeza, que ele jamais iria se escandalizar. Se possível, ele morreria ali com Cristo. Mas ele não iria negar ele. Então, todos os discípulos ali falaram o mesmo, que nunca iria abandoná-lo. E Jesus olha para Pedro e fala: pois Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E Pedro fala que não, que ele morreria até pelo Senhor se fosse possível. Mas na frente um pouquinho, vamos lá no versículo 69, vamos ver. Antes, vamos no versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Então, aquelas pessoas estavam ali no pátio e Pedro sentou ali para ver o que iria acontecer com Jesus. Pedro estava acompanhando Jesus de longe. Pedro estava observando para ver o que iria acontecer com Jesus. Mas ele de longe, com certeza ele estava morrendo de medo. Só que ele estava tipo meio escondido. Com certeza. Ele foi em pânico, ele queria ver, mas ele estava desesperado. Porque ali, como ele se firmou, eu nunca te negarei. Se possível, morrerei contigo. Aqui é a palavra de Deus. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Quer dizer, mesmo que o Senhor fosse um tropeço para todo mundo, para mim o Senhor não vai ser. Nunca vai ser. Então, a palavra nunca, que nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes a gente fala: nunca vou fazer isso. Quando você vê, você pega fazendo aquela mesma coisa que você fala que nunca faria. Mas Jesus
Jesus falou: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quer dizer, todas iriam se afastar. Todas. Jesus deixou bem claro que todos iriam se afastar. Então, por isso que ele estava dando essa instrução aos seus discípulos. Vamos lá agora no versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Porque ele era diferente. O brilho dele, por mais que ele estava ali morrendo de medo, amedrontado, o brilho de Pedro, a forma que Pedro andava, o brilho em nossas vidas, porque não é por dentro só, não adianta ser boazinha por dentro. O Senhor, ele transforma de dentro para fora, não só de fora para dentro, para dizer, ó, aquela ali é uma serva do Senhor. Não, Jesus, ele transforma de fora para dentro, ou de dentro para fora. Mas nós falamos a língua do Senhor, a palavra de Deus. A gente não anda como a gente andava antes. A partir do momento que você é nascido, é uma nova criatura, que você tem comunhão, que você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo te transforma. Você não fala igual você falava antes, você não vive a sua vida que você vivia antes. Você é diferenciado, você é separado, separado para a obra do Senhor. E Pedro tinha esse brilho. As pessoas via Pedro, já via que ele era um deles, que ele era um seguidor de Cristo, ele falava como ali, fala igual um deles. Pedro falava igual o Cristo, a palavra de Deus era uma mensagem só, porque eles aprenderam com Jesus a forma que Jesus foi ministrando a palavra, o Espírito Santo também foi tomando conta da vida deles. Quando Jesus morre, o Espírito Santo vem para não nos deixar órfãos, sermos guiados pelo Espírito Santo, mas eles aprenderam com Cristo. Então eles viram a forma que Cristo pregava, a forma que ele fazia. E ele era um deles. Também tu estava com Jesus, o Galileu. Aí ela é bem clara aqui quando ela fala. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Preste atenção. Lá no início do capítulo 26, Pedro, ele fala que mesmo que todos se escandalizassem, ele não escandalizaria do Senhor. E aqui Pedro nega. Pedro nega Jesus. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estava: este também estava com Jesus o Nazareno. Este também, já a segunda vez. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Olha, não sei de quem vocês estão falando. Pedro, que uns minutos atrás jurou, afirmou que mesmo que todos se escandalizassem, ele não escandalizaria no Senhor. Não iria se escandalizar, palavra, né? Que engasguei um pouquinho aqui. Ele não iria se escandalizar em Cristo. Esse mesmo Pedro, não conheço tal homem, não sei do que vocês estão falando. Nunca vi. Logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. As pessoas tinham certeza. Elas estavam ali: olha, você é um dele. Você é um dos que seguia Jesus. Até o seu modo de falar é igual. Então, nós somos transformados. Você é igual a ele. Então, ele está falando assim, você é igual.
Então, se ele está falando assim, você é igual, e ele vai e olha o que Pedro fala. Então, começou ele a preguejar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Olha só, eu não conheço, eu nunca vi. E começou ali a praguejar aquelas pessoas. Ele ficou revoltado. Olha, eu não conheço. Ele estava com medo. Ele estava com medo de morrer, aquele que diz que daria a vida para morrer com Cristo. E o que Jesus vê, o que Pedro percebe ali? O galo cantou. Então, ó, esse homem imediatamente, ó, conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse antes que o galo cante: Tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então, antes que o galo cante, eu falei 2 vezes: Tu me negarás, não, mas antes que o galo cante. Então, antes que o galo cantasse, Pedro iria negar Jesus por 3 vezes. O que nós vemos aqui. Pedro, amedrontado, negou Cristo, negou que ele era um deles. E Pedro chorou amargamente. Pedro ficou entristecido, porque ele falou para o mestre dele que ele jamais ele faria aquilo, que jamais ele iria abandoná-lo. E Pedro se vê, olha o que eu fiz. Eu tinha acabado de falar para Jesus que eu nunca iria me escandalizar. Olha o que eu fiz. E chora amargamente. E quantos de nós somos Pedro? Já paramos para pensar? Já negamos Jesus quantas vezes? É o meu foco aqui. Porque Pedro negou. Depois Pedro chorou amargamente. Por que que ele chorou amargamente? Veio arrependimento. Pedro se entristeceu. Pedro não acreditava que ele faria aquilo que ele fez. E o mestre já tinha avisado a todos que ele iria ficar sozinho. E Pedro falou: não, não vou fazer isso. Os discípulos falaram: nós não vamos fazer isso, não vamos te abandonar nunca. Abandonaram. E nós? Nós estamos seguindo a Cristo? Nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Ou nós estamos, neste momento, colocar na vida de Pedro? Nos colocarmos assim. Pedro, ele negou Jesus por medo. Muitas vezes, tem pessoas que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas com medo, preocupação. Ah, porque se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não vou poder mais ir para festa, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Eu sei porque eu passei por isso. Foi um processo na minha vida até chegar o momento que Jesus falou assim: olha, eu te chamei, eu te escolhi. Como fala a palavra, viveis no mundo. A gente vive no mundo, mas a gente não pode amar as coisas do mundo. Nós temos que amar a Cristo. Nós estamos aqui no mundo, mas a gente não tem que fazer as coisas que o mundo está oferecendo aí. Eu não tenho que tomar um copo de vinho só porque fulano toma, mas na Bíblia está escrito que pode tomar. Cada um pode fazer de acordo com o que acha que está certo. Eu, a partir do momento que o Senhor... eu fazia isso. Eu tomava vinho, eu bebia outras coisas, eu continuava vindo para a igreja e o Espírito Santo foi me libertando, me transformando. Hoje, eu não consigo colocar. Até o meu esposo ele fala: Nossa, amor, você também não pode ouvir nenhuma música, mas tem músicas bonitas, né? Que a gente pode ouvir. Mas eu não me sinto bem de colocar no meu celular uma música que não seja de Deus, porque foi um propósito que eu fiz com o Senhor.
Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida que eu vivo e me libertar, eu vou te servir. É da forma que o Senhor me escolheu. Eu sei que tem várias músicas. Melhores, tem muitas músicas aí que diz gospel, evangélica, que não tem letra. Mas eu não me sinto bem, é uma escolha minha, foi eu que escolhi. A gente pode escolher seguir a Cristo, servir o Senhor e não negar Jesus no momento de desespero, como fez Pedro. Pedro, ele se arrependeu e lá na frente nós vamos ver o que Jesus fez na vida de Pedro. Então nós temos um momento de fraqueza, vamos fraquejar, mas Jesus é o nosso guia. Ele está todo o tempo conosco. Ele nunca irá nos abandonar. Não podemos deixar dar um passo falso. Vamos viver para Cristo. Vamos agradar a Cristo e não agradar o mundo. Não estamos aqui para agradar o mundo, mas para agradar o Senhor, como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque para isso Ele nos resgatou da morte para a vida. Jesus, Ele tem chamado na vida de cada um. Vamos buscar, meus irmãos, vamos servir. Não faça nada que entristeça o coração do Senhor. Se Jesus já te libertou, busque. Enche mais da presença dele. Vamos olhar para o Senhor, não vamos olhar para a vida do irmão, para a vida da irmã. Vamos olhar para Cristo, para o Senhor. Vamos viver em união. Vamos viver a vida que Cristo tem para nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao coração de cada um. Que não venhamos negar a Cristo no momento de desespero. Assim como Pedro fez. Pedro estava desesperado. E nós, no momento de fraqueza, de desespero, podemos querer vir negar a Cristo, mas peça força a Deus. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, me ajuda a te buscar cada dia mais, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Me ajuda, Senhor, nas minhas escolhas. Me ajuda, Senhor, a andar na tua presença. Me ajuda, Senhor, a fazer o teu querer. É isso. Jesus, ele nos ajuda, ele nos dá força, ele nos dá graça, ele nos dá restauração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um. Que nós venhamos aprender com essa palavra a não negar Jesus, mas sim servi-lo a cada dia. Com amor, que tudo que a gente fizer na casa do Senhor, em casa, obra de Deus que você fizer, a mensagem que você for falar para o irmão, que seja por amor a Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu te louvo, agradeço, Pai, por essa mensagem, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.